TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Quero agradecer a sua audiência, você que tem nos acompanhado, você que tem parado na rua e tem me cumprimentado e agradecido, pelo programa. Que Deus possa continuar te abençoando e que você possa continuar sendo esse promotor, essa pessoa que anuncia a palavra do Senhor através avisando os amigos, vizinhos, com relação ao horário do programa pela TV. Você que tem compartilhado as mensagens através das redes sociais. Então, quero agradecer muito, porque é a palavra de Deus sendo pregada, é a palavra de Deus sendo anunciada. E hoje eu quero continuar. Nós estamos aqui com uma série de mensagens, Vencendo o Gigante. E eu falei sobre o gigante do medo, eu falei sobre o gigante da insegurança. E hoje eu trouxe aqui uma mensagem, o gigante das palavras contrárias. Nós vamos estar refletindo sobre as palavras que são lançadas e muitas vezes são palavras que nos paralisam. E eu tenho até mesmo uma experiência para contar com relação a isso. E durante o programa eu vou estar trazendo essa experiência que eu tive com relação de palavras que me paralisaram. Mas eu quero ler com você um texto, 1 Samuel capítulo 17, versículo 41. 1 Samuel 17, 41. A palavra do Senhor, ela diz assim: enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era somente um rapaz, ruivo e de boa aparência. Fez pouco caso dele e disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Hoje eu quero refletir sobre o contexto, onde se encontra essa história, Davi, ele vai enfrentar Golias, e quando Golias vê aquele rapaz, um garoto, um jovem, ele não acredita no potencial que aquele jovem tinha. Interessante que aqui o Golias, ele fala que Davi vinha com um pedaço de pau, mas Davi não vinha com um pedaço de pau, ele vinha com pedras. Na verdade, ele vinha com a rocha, que é Cristo Jesus. Ele vinha com confiança. Mas interessante que aqui nós vemos que aqui houve um diálogo, um momento de diálogo entre Davi e Golias. E na verdade, quem mais falou aqui, claro que foi Golias, afrontando Davi, falando que ele não iria conseguir vencer aquela batalha. E é interessante que a batalha, queridos, ela não iniciou num corpo a corpo. Ela iniciou com palavras. E quando nós pegamos um contexto, até mesmo da nossa vida, da nossa realidade, nós vemos que as batalhas, muitas vezes, ela começa nas palavras. Palavras que muitas vezes nós ouvimos. Porque foi isso que aconteceu aqui no Vale de Elá. Na verdade, não foi um choque de espadas, mas um choque de discursos. E eu quero parar para refletir sobre isso. Por quê? Porque desde a infância nós recebemos mensagens, recebemos palavras. Muitas palavras que nos faz com que nós venhamos crescer, amadurecer, palavras que nos faz ter coragem,
mas também recebemos palavras de derrota. Eu já vi alguns casos de pais falar para os filhos: você é um burro, você não é ninguém. Já vi casos assim, terríveis isso. E muitas vezes são mensagens que ficam no nosso inconsciente. E as pessoas não conseguem romper, as pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos. Eu tenho uma experiência com relação a isso. Quando criança, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai, ele sabia muito mal escrever o seu nome, mas uma pessoa que sempre foi lutador, guerreiro, uma pessoa que conquistou muita coisa, mas através da força dos seus braços, da sua disposição, da sua sabedoria. Então ele conquistou muita coisa, ele teve muitos bens e ele nos criou, né, os 3 filhos. E então ele não compreendia na época, para a época ele achava que não era necessário ter estudo. Por quê? Porque ele não teve estudo e ele conquistou. Então a visão era que os filhos trabalhassem. Não, você tem que trabalhar. Não venha se importar com estudo, não. Tem que trabalhar. Braçal. Porque foi dessa forma que ele conquistou, dessa forma que ele foi ensinado. Não estou dizendo que isso está errado, né? Não estou criticando ele, não. Só estou colocando aqui a história. E um dia minha mãe ela foi pedir a ele que pudesse comprar para mim o material de escola e também meu uniforme. E eu, na época, estudava na rede pública e tinha que ter, né, uniforme, tinha que ter material de escola, senão não teria como estudar. E meu pai virou e falou: não, ele não precisa estudar, ele tem que trabalhar. Eu não tive estudo, eu conquistei, por que ele precisa estudar? Interessante que essa mensagem ela ficou gravada no meu inconsciente, que ao longo dos anos eu não sabia porque eu tinha alguns comportamentos. E qual o comportamento que eu tinha? Eu iniciava e não conseguia concluir. Eu me sabotava. E por diversas vezes isso acontecia, mas eu não sabia realmente que foi devido a essa mensagem que eu ouvi do meu pai. Que na verdade, para a época, não era errado, vamos dizer assim. Mas eu trouxe essa mensagem no meu coração e eu só fui descobrir isso depois de muitos anos, que realmente o que me paralisava, o que eu não deixava concluir algumas coisas na minha vida é porque eu recebi essa mensagem. E todas as vezes que, vamos dizer que eu ia pegar o diploma, eu simplesmente desistia, eu parava, eu retrocedia. Até um dia que eu descobri, através da psicanálise, hoje eu sou psicanalista também, eu me formei, eu tenho a formação, né, em psicanálise e através de uma terapia eu descobri que realmente o que me paralisava foi essa mensagem que eu ouvi do meu pai, que eu não precisava estudar, eu não precisava de ter uma formação, eu não precisava ter um diploma. E quando, claro, eu descobri, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele me curou, Jesus me curou, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo vencer, eu consigo concluir aquilo que eu inicio. Mas eu, ao longo da minha vida, muitas coisas eu não consegui concluir, eu não consegui alcançar. Por quê? Porque foi liberada uma palavra que me paralisou durante muitos anos da minha vida. E eu entendo que hoje muitas pessoas estão com a sua vida paralisada. Por quê? Porque ouvem palavras de derrota. E eu quero fazer você refletir sobre isso, por quê? Porque, queridos, é no campo da batalha da mente que nós vencemos. E nós precisamos realmente fazer essa autoavaliação de nós mesmos e perguntar o que está nos paralisando. Será que foi uma mensagem que eu ouvi, talvez do meu pai, da minha mãe ou alguém mais próximo, que eu não ia conseguir? Por quê? Porque, queridos, há um veneno, e o veneno chama intimidação. Foi o que Golias tentou fazer com Davi, quando nós lemos aqui ele falando: ó, rapaz, você vem aqui com um pedaço de pau, eu não sou um cão, eu vou te matar.
E muitas vezes nós ouvimos essas mensagens que não são mensagens verdadeiras. Por quê? Porque, queridos, você é um potencial, você é filho de Deus, você nasceu para vencer, você não nasceu para ter derrotas, ser derrotado. Claro que talvez você perca algumas batalhas. A nossa vida é assim, nós perdemos algumas batalhas. Não são todas as batalhas que nós ganhamos, mas a palavra de Deus nos afirma que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que Golias ele não começa atacando com a espada, mas ele começa atacando com palavras. E quais palavras que têm te paralisado? Talvez você está em meio de pessoas que todo o tempo fala com você, você não vai conseguir, você não vai conquistar. Não adianta estudar, não adianta você trabalhar, não adianta. Queridos, isso não é uma verdade. Nós precisamos tampar o ouvido para essas pessoas e acreditar que o Senhor, Ele está à frente. Ele está à frente de tudo aquilo que nós queremos conquistar, Ele está à frente abrindo caminhos, vencendo batalhas por nós, por mim e por você. E o que nós precisamos fazer hoje é acreditar, não desistir. Eu gosto muito de bibliografia, né, de algumas pessoas que começaram praticamente do zero e conquistaram. Porque isso me anima, isso me fortalece, isso me motiva de ver que pessoas que eram os improváveis e hoje eles chegaram aonde muitas pessoas que talvez tenham capacidade não chegaram. Então, queridos, entenda bem, o nosso Deus, Ele tem o melhor para você. E eu gostaria que você, no dia de hoje, você pudesse estar fazendo essa autoavaliação. Autoavaliação. Por quê? Porque essas palavras, elas ferem a nossa alma. São palavras, muitas vezes, que nos colocam medo. São palavras que criam narrativa de derrota. E tem pessoas que realmente são pessimistas. Então, nós vivemos num mundo pessimista. Você vê que, às vezes, nós paramos numa roda de conversa de amigos, daqui a pouco a pessoa está falando que não vai dar certo, que o país está ruim, que está tudo mal. Querido, sim, talvez não está dentro daquilo que nós gostaríamos que tivesse, mas, por outro lado, tem pessoas que estão se destacando, mesmo em meio a toda essa situação de dificuldade. Então, nós não podemos aceitar palavras de derrota. Talvez hoje você não sabe o caminho a qual você precisa trilhar para sair da condição que você se encontra, mas peça a Deus, peça ao Senhor, peça ao Senhor. Conta a história que havia um homem que chegava todos os dias no culto e ele era uma pessoa que chegou e sentou no banco e todos os dias ele sentava e ali ele ouvia o louvor, as orações, mas quando chegava no momento da pregação, ele botava o dedo em um dos ouvidos e ficava com o dedo assim em um dos ouvidos. E todos os cultos, aquele homem, ele fazia a mesma coisa. E um dia o pastor, incomodado com aquela situação, falou, poxa, o que acontece? Será que ele tem algum problema de audição? Será que ele sente dor? Porque é somente na hora da pregação que ele coloca o dedo num dos ouvidos. E aquele pastor esperou terminar o culto e ficou na porta. E quando aquele senhor passou, ele chamou ele para um canto e falou, gostaria de conversar com o senhor. Eu tenho observado que o senhor tem frequentado os nossos cultos e durante toda a programação o senhor está normal, mas na hora da mensagem o senhor coloca o dedo num dos ouvidos. O senhor tem algum problema de audição? É dor que o senhor sente? Ele, não, meu filho. Ele era um senhor de idade. Não, meu filho. É porque eu boto o dedo num dos ouvidos para que a mensagem entre e não saia. Claro que isso é uma história. Mas, queridos, coloque a mensagem de Deus no teu coração, não deixe ela sair, não. Não deixe essa palavra que nos dá vitória sair, não. Olha o que diz Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se você hoje convive com pessoas negativas, pessoas que só têm palavras de derrota, filtra o que eles falam, porque às vezes você não tem como deixar de conviver com essas pessoas, mas filtra o que eles falam.
Não pegue isso como uma verdade para a tua vida. Talvez, né, como eu falei, a sociedade não está do jeito que você gostaria, mas entenda, Cristo está do seu lado. É Ele que nos faz ter vitória. Então eu quero te motivar no dia de hoje a falar com autoridade. Ah, não, as coisas não estão da forma que eu gostaria, mas o Senhor vai me dar a vitória. Mas eu creio que Deus pode mudar as circunstâncias e muda. Eu conheço quantas pessoas que eu conheço que tinham uma vida de derrota e hoje estão vivendo sucesso. Por quê? Por causa da sua experiência, por causa da sua habilidade, por causa do seu esforço físico? Não, é porque eles creram na palavra do Senhor. Eles tomaram posse da palavra de Deus para a sua vida. Então, eu quero motivar você hoje a tomar posse dessa palavra de Deus. Porque palavras realmente tentam nos intimidar, nos colocar medo. E o inimigo da nossa alma, ele trabalha assim. Ele trabalha nos colocando medo de você não conquistar, de você não ter, de você não alcançar. E eu quero te desafiar no dia de hoje a você levantar da sua cama, levantar dessa cadeira e falar, não, eu creio que Deus pode mudar a minha história. Mas eu também aprendo nesse diálogo que o filtro da resposta ela precisa ser espiritual. Nós ouvimos muitas coisas. Ouvimos coisas boas, coisas ruins, mas nós precisamos dar uma resposta espiritual. Porque, queridos, quem sabe da sua história é Deus. Quem sabe do seu futuro é Deus. Então, as circunstâncias, ela não pode definir o seu futuro. Entenda isso. As circunstâncias não podem definir o seu futuro. Quem define o seu futuro é Deus. Mas talvez você fale, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Queridos, a palavra do Senhor diz o seguinte, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que nós não entendemos. Sabe aquela, né, você começa a caminhar, dá uma topada e até machuca o dedo do pé. Aí você tem que retornar para casa porque machucou o dedo do pé. Mas talvez seja um livramento que Deus estava te dando mais à frente. Você não sabe. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe do nosso passado, sabe do nosso presente e sabe do nosso futuro. Interessante que Davi aqui, nesse contexto, quando afrontado por Golias, ele não ficou em silêncio, mas ele respondeu no nível. Ele respondeu no nível. Sabe o que ele fala, queridos? Quem é o Deus dele? Ele fala para aquele gigante que ele não estaria indo na força dos seus braços, não. Mas ele estaria, queridos, indo na força do Senhor. Ele estaria indo entendendo que a batalha já estava ganha. Porque Davi, ele sabe quem era o Deus da sua salvação. E nós precisamos conhecer a Deus. E por isso que precisamos estudar a palavra do Senhor. Precisamos ler a palavra de Deus. E da mesma forma que Davi ele não ficou em silêncio, então nós também não podemos ficar em silêncio por algumas circunstâncias. Porque tem pessoas que falam assim, pastor, isso não dá. E você tem que falar, em nome de Jesus nós vamos conquistar. Não tem cura. Você tem que falar, em nome de Jesus, eu creio que pode ser curado. Se essa é a vontade do Senhor. Então nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do nosso Deus. Olha o que diz aqui em Isaías 55, verso 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então nós precisamos saber dar respostas a situações que muitas vezes tentam nos paralisar. Então, quando você vê um diagnóstico que não está favorável, fala, o Senhor é o meu Deus. Eu creio que Ele pode mudar a minha história.
Eu creio que Ele pode mudar a história de um amigo, eu creio que Ele pode mudar a história de um familiar, eu creio num Deus que salva, um Deus que cura, e Ele cura. Então nós precisamos começar a praticar com que saiam palavras de vitória da nossa boca, não palavras de derrota. Você já observou quantas palavras de derrota? E o que mais, às vezes, dá audiência é a derrota. São coisas ruins, que matou, que roubou, que é o que dá ibope. Mas, queridos, não pode ser isso na nossa vida. Nós precisamos ter palavras de vitória. Vai dar sim. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra. Eu creio no Senhor. E se você crê em Deus, queridos, eu creio que milagres já estão acontecendo. E outros acontecerão, porque Deus está preparando milagre na sua vida. E eu vou te ser sincero, tem coisas que realmente eu não entendo, tem coisas que eu não compreendo. Tem coisas que às vezes eu até pergunto ao Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo por que eu estou passando por isso, o que eu estou vivendo isso. Tem coisas que realmente eu não entendo. Porque dentro do meu pensamento está tudo correto, estou fazendo as coisas certas e parece que as coisas não estão fluindo da forma que deveria. Mas eu também entendo que Deus está no controle. E Ele, como um pai que me ama, que conhece o meu futuro e que, na verdade, quem mais quer que dê tudo certo é Ele, é Deus, é Ele. É Ele que quer que nós venhamos ser vitoriosos, porque somos filhos de Deus. Então, dê palavras corretas. Comece a falar palavras de vitória. Não fala mais palavras de derrota, não. Para de murmurar. Queridos, murmuração foi o fator predominante para o povo não entrar na terra prometida. Murmuração. Deus fazendo, Deus abrindo o mar, Deus mandando cordonizes, Deus mandando maná do céu, e Deus está fazendo isso na tua vida. Deus tem mandado alimento, você tem uma casa, Deus abençoa a sua vida, Deus tem abençoado seus filhos, mas você às vezes continua murmurando, continua reclamando, continua questionando. Não é errado, queridos, você ter um diálogo com Deus sobre o que está acontecendo. Isso não é murmuração. Mas tem pessoas que ficam murmurando de Deus todo o tempo, murmurando das circunstâncias todo o tempo. Deus nos chama para sermos corajosos, para ir para cima, acreditar no poder que hoje o Senhor exerce através da sua vida. Porque o Senhor hoje está conosco, hoje Ele escolheu habitar em nós através do Espírito Santo. Então creia na palavra do Senhor e comece a mudar o seu linguajar. Quando você estiver em meio de algumas pessoas, claro, aquilo que eu falei, tem momentos que não temos como falar nada. Mas a oportunidade que você tiver, você fala, não, mas eu creio que Deus ele pode mudar essa história. Eu creio que o Senhor ele pode fazer diferente. E faz, queridos. Faz quando nós cremos. Quando nós cremos. Quantas vezes nós vemos Jesus fazer milagre e ele fala assim, ó, a tua fé te curou. A tua fé. Então, se você tem fé, se você crê, queridos, comece a profetizar. Sabe por quê? Porque a profecia, queridos, a palavra profética, ela antecipa a vitória. Foi aqui que Davi fez. Olha aqui no versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos, os filisteus, as aves dos céus, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos, antes de Davi entrar em combate com Golias, ele já profetizou. Então comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a falar coisas boas sobre você. Comece a fazer com que os seus olhos comecem a ser bons, porque se teus olhos for bom, todo o corpo será bom. Comece a se alegrar no Senhor. E entenda, faça a sua parte. Faça a sua parte. Aquilo que você não conseguir fazer, se preocupa não. Descanse. Há tempo para todas as coisas. Descanse no Senhor. Acredite que Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer acontecer na sua vida. E Davi, queridos, no comentário nós vemos aqui que Davi ele declarou o futuro.
antes de viver o presente. Ele comenta isso. Ele declara o futuro. Ele já conseguia contemplar as maravilhas de Deus. Então começa a contemplar os seus sonhos. Tem aí hoje muito falado, né, que a inteligência emocional, né, uma das ferramentas que eles utilizam, né, é você ter ali um mural de sonhos. E o mural de sonho, queridos, é você colocar a foto daquilo que você quer num local visível da sua casa, ou num mural mesmo, fazer um mural, né, e ali você colocar como etapas da sua vida. E, queridos, isso funciona. Você sabia que funciona? Você começar a ver todos os dias você vê aquilo que você quer. Fala, poxa, eu vou conquistar. Eu vou ter. Em nome de Jesus, Deus vai me dar força. E você botar, talvez, lá no espelho do seu armário, a foto daquilo que você quer. Que eu quero uma casa. Vai lá, recorta uma casa numa revista e coloca lá. Um carro, uma moto, não sei. Teu sonho. Uma família. E começa a profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai me fazer alcançar. Eu quero ter uma família abençoada. Eu quero alcançar esse propósito na minha vida. Eu quero cursar uma faculdade. E, queridos, começa a profetizar sobre você. E começa a falar para as pessoas, não, eu creio que Deus vai abrir uma porta. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Começa a profetizar, queridos. Então não permita que a sua boca seja boca venenosa, boca de derrota, mas que você possa pronunciar milagres. Que dos seus lábios saiam salmos, hinos, cânticos a Deus, para que glorifique o nome do Senhor. A fé verdadeira, queridos, ela não espera ver nada, ela fala. Ela fala aquilo que ela crê. Isso é fé. Fé não é você ter nas mãos, eu já tenho nas mãos, eu acredito em Deus, não. É você ainda não tem em suas mãos, mas você crê que você vai alcançar. E essa fé, que não é fé na fé, ou fé em você mesmo, mas é a fé em Cristo Jesus que vai mudar a sua história. Então, o dia de hoje é fazer essa autoavaliação. É você olhar para o seu interior e ver quais foram as palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Ver quem é as pessoas que estão no seu círculo de amizade. Será que são pessoas que te levantam, te erguem, ou são pessoas que tentam te derrotar? Pessoas que tentam te paralisar? Então começa a filtrar isso no dia de hoje e creia no Senhor Jesus, porque o gigante das palavras contrárias está sendo vencido no dia de hoje. E eu creio que o Senhor vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Você vai alcançar aquilo que você nunca pensou em alcançar. Porque é assim que o nosso Deus faz. Eu quero orar por você no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus. São milhares de pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo agora, Pai. Pessoas, ó Deus, que nos assistem através da TV, através das redes sociais. Eu quero clamar a Ti nesse momento, Senhor, que o gigante das palavras contrárias, Deus, seja derrotado em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, toda palavra que tem paralisado os Teus filhos, Senhor. Pai, que venha ser derrotado nesse momento, Pai. E que eles, ó Deus, possam crer que nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que, Senhor Deus, as batalhas perdidas não definem a guerra que nós venceremos. Nós cremos dessa forma, porque cremos no Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe seus sonhos, que Deus abençoe sua vida. Estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Que Deus abençoe e que você possa se sentir abençoado pelo Espírito Santo. TVC
A TV do Correio da Manhã.